Bom, gente, então, para todos agora, bom dia, tá? Oficialmente a gravação começou, a gente vai iniciar a aula, tá bom? Antes de começar a aula, eu vou mostrar um Moodle para vocês, para a gente combinar essa reta final nossa aqui de curso, tá bom? Para ficar tudo certinho, ok? Eu tô só deixando o PDF aqui no jeito, aí eu já vou partilhar a tela para vocês, tá? Só um minutinho aqui, acho que... Ai, por que que não tá aparecendo? Estranho. Eu queria mostrar um Moodle aqui para vocês, ele não tá me dando a opção. Deixa eu ver se eu consigo apresentar agora de novo. Ah, agora foi. Pronto, foi. Imagino que agora então vocês estejam vendo o Moodle de vocês, tá? Então só para deixar bem orientadinho, tá? Então essa parte que oculta, claro, é a aula de hoje, tá? E eu quero falar então sobre coisas importantes, tá? Eu gravei um vídeo semana passada, vocês podem ver, o Square Mestre ficou pouca coisa síncrona para vocês, tá bom? Eu gravei um vídeo sobre equações logarítmicas, tá bom? Tá aqui, ó, equações logarítmicas. Na sequência, ainda tá oculto, né? Porque eu preciso falar mais, eu vou falar mais da aula de hoje, e depois eu libero um vídeo sobre inequações logarítmicas, tá bom? Então, assim, vocês têm esses quatro, né? Além, eu atualizei a lista de exercícios de logaritmo de vocês que eu tinha colocado, então por isso que eu chamei de lista 2. Então, deixei uma aula assíncrona sobre logaritmos gravado, eu gravei na sexta-feira e coloquei para vocês, eu carreguei dia 21/1, tá bom? E vou pôr, então, depois para vocês o de inequações logarítmicas. Esse conteúdo, junto com a aula de hoje, compõe todo o restante do nosso conteúdo do ano letivo, tá bom? Então, vocês fiquem atentos, porque, por exemplo, no dia 31, segunda-feira de semana que vem, tá bom? No dia 31, eu vou estar à disposição para tirar alguma dúvida, fazer alguma revisão para a prova. Na verdade, vocês conduzem a aula, tá bom? Não sou eu. Porque no dia 1º, terça-feira, até domingo, dia 6, vocês têm um prazo para responder os questionários avaliativos. Pode ver que as atividades são número 7 e 8, tá bom? 7 e 8. Então, para abrir o 7, aquela história lá, né? Depende do 6 que está aqui, ainda está oculto para vocês, tá bom? Mas vai ficar liberado na sequência, tá bom? Então, fiquem atentos, porque a parte de equações e inequações logarítmicas vai ficar tudo assíncrono para vocês, tá bom? No dia 31, como eu falei, então estou à disposição para tirar dúvidas. Hoje, então, nossa última aula de conteúdo, tá? Nossa última aula de conteúdo. No dia 7, que é o nosso, então, último encontro, última semana de aula, eu vou vir fazer, então, o encerramento. Os alunos que já tiverem passado, já resolveu o problema. Quem tiver ficado de recuperação no bimestre, começa no dia 7 também, tá bom? Mas, então, no dia 7, segunda-feira, já não temos mais conteúdos, tá bom? Eu vou entregar tudo, e do dia 7 até o dia 11, que é o último dia que eu tenho para lançar as notas, período para recuperação, tá? Aí eu vou inserir os e-mails de quem ficar de recuperação aqui ainda. Por isso eu dependo dessa prova que vai acontecer nessas semanas, tá? E porque na outra semana, então, tem os conselhos de classe, já não são mais com vocês, tá? Mas então fiquem atentos quanto ao Moodle, deixe o Moodle em dia, poucas atividades nesse bimestre, tá bom?
E a parte de equações e inequações logarítmos, então eu deixei de modo assíncrono para vocês, tá bom? Eu vou então parar de partilhar aqui o Moodle e vou partilhar aquela mesinha para a gente poder, então, ter a nossa aula, tá? O que é o ano que vem que você perguntou, Lucas? Se sou eu o quê? Não, do segundo ano não. Vai ser, acho que o Douglas. Eu acho que será o Douglas. Tá bom? Eu suponho que seja. Não lembro de cabeça, mas acho que é o Douglas. Olha, eu acho que já tá aparecendo para vocês, tá bom? E estatística sou eu. Tá bom? Eu serei o professor de estatística. Então, só um parênteses, tá aparecendo para vocês agora já. Aqui é a sequência, né? Tá bom? Eu vou. Por isso que tá restrita ainda a aula de hoje. Então, hoje eu vou falar algumas coisas importantes sobre funções logarítmicos, tá bom? A gente tinha falado algumas coisas na aula passada, falando, né? Olha, gráfico, etc. E então na sequência tem as equações, tá? Então assim, tá no próprio nos PDFs que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Bom, então eu vou tirar minha câmera aqui, fica meio travando e isso faz inclusive oscilar a questão da gravação. Bom, mandei agora a frequência, tá, Sara? Agora tá aí a frequência encaminhada para vocês, tá bom? Então, na aula passada a gente começou a falar sobre funções logarítmicas. Hoje, então, eu vou fazer algumas observações importantes sobre funções logarítmicas para a gente poder fechar o nosso conteúdo. É uma lista de observações, tá bom? Depois eu tenho que fazer alguns exemplos com vocês, mas eu quero começar por essas observações que são importantes. Se houver tempo, eu faço exemplo de algumas construções de gráficos com vocês também à mão. Eu mostrei o esboço geral de como funciona. Mas então, eu vou começar, então, a gente está falando sobre funções logarítmicas, e vou começar, então, com algumas observações que são importantes e tentar fazer alguns exercícios para a gente poder fechar a nossa parte de conteúdo de maneira síncrona, tá bom? Bom, a primeira das observações é o seguinte. Então, vou chamar uma grande lista de observações, são coisas importantes sobre funções logarítmicas. A primeira delas é o seguinte. Toda função logarítmica é bijetora. Okay? Lembrando que a gente está falando de funções desse tipo, né? Olha só. F de x igual ao logaritmo de x na base b. Ok? Esse b é um número real, positivo, diferente de zero, diferente de 1. Ser bijetora, a gente significa que ela é injetora e sobrejetora, tá? Então, assim, essa parte de ser injetora, que a gente está dizendo é o seguinte. Se f de x1 for igual a f de x2, então é porque o x1 é igual ao x2, ok? Isso, por exemplo, a gente usa fortemente aqui, ó, em equações logarítmicas. Isso está escrito aqui, ó. Okay? Essa é a condição essencial para poder resolver equações logarítmicas, que foi o que eu deixei gravado para vocês aí já, tá bom? Então, isso significa que o x1 é igual ao x2, tá bom? Bijetora é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, o que significa ser sobrejetora? Nós estamos dizendo que, lembrando, funções logarítmos, elas são da seguinte forma. F para os reais, ok?
Então, dado qualquer número real, dado y e r, existe x no domínio, então, tal que é f de x dá esse y, certo? Okay? O que a gente está dizendo, na verdade, então, é o seguinte, que você sempre consegue resolver esse problema aqui, ó. Sempre tem um x que dá isso, ok? Você só precisa pegar o x como sendo definição do logaritmo, b elevado a y, ok? Só precisa pegar o x igual a b elevado a y. Então, essa função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Juntando as duas, ela é bijetora, tá bom? Bom, a segunda das observações, então a primeira observação, toda função logaritmo é bijetora. A segunda observação importante é o seguinte. Olha, toda vez que uma função é bijetora, ela tem uma inversa, ok? No caso, a inversa da função logaritmo é justamente a exponencial, ok? Então, a função logaritmo é f de x igual ao logaritmo de x na base b. Eu não vou escrever de novo que o b, tananã, tá bom? Fica subentendido. B é sempre maior que zero diferente de 1. É a inversa da função exponencial. E vice-versa. A exponencial é a inversa do logaritmo, tá bom? Então, a exponencial também é. Mas é b elevado a x, ok? Então, de fato, isso acontece o seguinte, o conceito de função inversa é o seguinte, né? O que é o conceito de função inversa? Quando a gente faz a composição de duas funções, isso precisa da função identidade, ok? Então, imagina que eu fizesse o seguinte, olha, f de g de x. Isso é composição de função. A gente falou lá atrás sobre isso, tá bom? A gente tem que dar uma recordadinha nisso. Isso significa para a gente o seguinte, que na função que está aqui fora, você troca toda a expressão nela que tem x pela expressão de g de x. Okay? A nossa função que está aí fora é logaritmo. No caso, logaritmo na base b. Só que em vez de ser o x, então você vai colocar aqui o g de x. Ok? Quem é a função g de x? A função g de x, ela é b elevado a x. Okay? Agora a gente pode usar as propriedades do logaritmo. Né? Essa potência ela pode vir aqui multiplicando. Né? A regra do tombo S. Logaritmo de b na base b. Logaritmo de b na base b é 1. X vezes 1 é x. Então, quando a gente fez a composição das duas, deu a identidade. Então, uma é inversa da outra, ok? Então, isso significa, né, que, por exemplo, a gente está dizendo que g ela é inversa da função f. O símbolo era esse aqui, se vocês se recordarem. Se você olhar do outro lado, né, então só um parênteses, né, uma observação dentro da observação, o seguinte, vou aumentar um pouquinho a letra aqui, acho que fica melhor. Se você fizer g, acho que não, acho que ficou pior. Se eu fizer g de f de x, então a mesma coisa, né? Isso é g de f de x. Então, na função que está fora, no caso a função g, você vai trocar toda a expressão dela que tem x por f de x. Então, a b era, né, a função g era b elevado a x. Então, b elevado a f de x. A f de x para a gente é o logaritmo. Então, é b elevado ao logaritmo de x na base b. Essa é uma propriedade, eu vou voltar aqui porque eu não preciso voltar tanto, né? A gente falou bastante de logaritmos, tá? Então, eu vou tirar um pouco do zoom também. Acho que fica melhor para enxergar, estava em 280%. Essa é uma das propriedades de logaritmo que a gente usou bastante. Que é a seguinte. Que agora vai aparecer, ó.
B elevado ao logaritmo de A na base B é como se você pudesse cortar. Isso cai só o A que está lá em cima. No caso aqui, dando spoiler da aula, desculpa aí. No caso aqui, você tem B elevado ao logaritmo de B, né, de X na base B. Como se você pudesse cortar o B, isso cai o X. Também deu a identidade. Então, quem está dizendo é que a F é a inversa da G. Ou seja, você faz a composição entre elas, você obtém, então, funções simétricas, ok? Mas, assim, mais do que isso, uma é a inversa da outra. Eu quero ver se eu tiro aqui do livro, para pôr para vocês, o gráfico que fica bonitinho. Só achar qual é a página. Não sei qual é a página. Olha, eu fui bem no rumo. Eu quero ver se tem, porque tem lá no livro, eu ganho tempo de não precisar ficar pondo GeoGebra para vocês, tá bom? Pronto, achei. Quem acompanha pelo livro, a gente tá na página 196, tá bom? Vocês. Ele ensina, inclusive, fazer o passo a passo no GeoGebra. Aqui, ó. Uma relação importante entre funções logaritmos e função exponencial de mesma base. Pronto. E agora, vou aproximar o zoom, fica melhor para vocês verem. Então, quando você tem aqui, você tem exemplos de funções logaritmos de verde aqui aparecendo para a gente, eu estou passando o certo em cima, você tem um gráfico de uma função logaritmo, ok? No caso aqui, ele está falando logaritmo de x na base 2, mas você pode trocar por qualquer base, ok? Essas funções, aqui de vermelho, você tem exponencial. Okay? Uma é simétrica em relação a outra, se você pensar na reta y igual a x, ok? Justamente pelo fato de quando você faz a composição dos dois, dá justamente essa retinha de roxo aqui no meio, de azul, não sei, tá bom? Então, os pontos são espelhados. Por exemplo, se você tem 2 para de logaritmo dando 1, enquanto você tem 1 para exponencial dando 2, tá vendo? Então, 2 e 1, 1 e 2. 4 e 2, 2 e 4, ok? Os números estão sempre de maneira espelhada, tá bom? Esses gráficos das funções exponenciais são da logaritmo são simétricos, tá bom? Aproveitei aqui que era melhor do que eu fazer essa construção à mão, tá bom? Agora então eu vou fazer com vocês na sequência do livro alguns exercícios, tá bom? Que é sobre quando a gente está estudando o gráfico de funções exponenciais e tudo mais. Então, primeiro eu vou fazer a construção na mão, porque eu acho que eu não fiz nenhum, tá? Do logaritmo. E depois a gente vai falar, então, sobre como a gente determina o domínio de exercícios relacionados com o domínio de funções logaritmos, tá bom? Deixa, então, vou quebrar a página aqui. Eu tinha só para voltar na aula anterior, eu passei assim, como que é a apresentação geral do gráfico de uma função logaritmo, tá bom? Então, assim, ó, olha, quando é crescente, acontece isso com o gráfico. Okay? Quando é decrescente, acontece o contrário. Aqui nós temos exemplo, né, feito pelo software de uma crescente. Acho que eu botei alguns exemplos no GeoGebra para vocês. Mas agora, então, nosso primeiro exercício da aula de hoje é fazer uma construção à mão de um gráfico, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos, exercícios, tá bom? De um gráfico de uma função logaritmo. Depois, nós vamos falar sobre o domínio, tá bom? Então, esses exercícios /exemplos são para isso. Então, o primeiro é o seguinte, olha só, nós temos a função f de x igual ao logaritmo de x na base 2, ok? Então, aqui é construir o gráfico, tá? Então, eu não vou escrever, ganho um tempozinho, mas construir o gráfico. Tá? Quando a gente for construir o gráfico, lembra que
acontecia algo parecido para função exponencial? Em modo geral, quando a gente faz o gráfico, a gente monta uma tabela com valores para x, obtém valores para y e tenta plotar isso de alguma maneira, tá bom? Aqui vai funcionar de forma parecida. Então, nós vamos ter o nosso mundo do x, o nosso mundo do y, aqui, logaritmo, no caso de x na base 2. E aí o seguinte, pronto, fiz uma tabelinha. Em geral, faço essa tabela maior do que a gente precisa. Então, vai sobrar algum espaço aí. Okay? É claro, então, que nós devemos escolher valores de x que permitam com que eu calcule o logaritmo de x na base 2 sem ter que ficar botando muitos números decimais ou, às vezes, pegando até algo que dê irracional, tá bom? Então, assim, eu vou escolher valores adequados aqui para gente. Lembrando que quando eu estou falando do logaritmo, né, só o logaritmo de x, o domínio dessa função, gente, precisa que este que está dentro do logaritmando seja sempre real e positivo. Então, aqui para a gente são os reais positivos. Eu não posso escolher, por exemplo, menos 2 para colocar aqui no lugar do x, certo? Então, o que a gente viu é o seguinte, a imagem dessa função, aí sim, conjunto dos números reais. Então, eu vou escolher, por exemplo, potências de 2 para facilitar a minha vida. Então, por exemplo, eu vou começar lá com 1/4, depois meio, 1, 2, 4 e 8. Você poderia continuar a botar um 16? Poderia pôr um 3 aqui no meio, professor? Você pode pôr um 3, desculpa, você pode pôr um 3 aqui no meio, não há problema nenhum. A questão é que o logaritmo de 3 na base 2, a gente inclusive falou dele na aula passada, né? Só voltar aqui um segundinho. A gente viu como calcular, por exemplo, o logaritmo de 3 na base 2. De 3 na base 2 foi a letra A. Calculando de 2 na base 3, então a gente aprendeu que o de 3 na base 2 é só inverter, né? O de 3 na base 2 é só inverter, ok? Mas, assim, eu não quero trabalhar com esses números decimais, tá bom? E eles estão aproximados com 3 casas decimais, tá bom? Então, eu quero trabalhar só com coisas exatas, até para a gente ter uma ideia de como o gráfico vai funcionar, mas não te impediria de colocar o 3 aqui, nem nada do tipo, tá bom? Então, nós vamos precisar calcular esses logaritmos, certo? Então, por exemplo, o que é o logaritmo, né, de 1/4 na base 2? Então, você vai lá e se recorda que 1/4 é 2 elevado a menos 2, ok? Por quê? Quando a potência é negativa, você inverte, põe 1 sobre e deixa a potência positiva. Então, você tira esse na frente, fica logaritmo de menos, né, a potência vem multiplicando, 2 na base 2, isso dá 1. Então, 2 menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, tem lá, menos 2, ok? E eu já escolhi na sequência. O próximo vai dar menos 1, tá bom, gente? Então, o logaritmo de meio na base 2, isso é logaritmo de 2 elevado a menos 1 na base 2. Então, esse menos 1 vem multiplicando. O logaritmo de 2 na base 2 a gente já viu que é 1. Então, menos 2, menos 1. O logaritmo de 1 também a gente comentou, tá bom? Na aula passada. Na primeira aula, até eu acho, mas eu acho que eu reforcei isso falando sobre função. O logaritmo de 1 em qualquer base sempre é 0, né? Então, pronto, 0. O que a gente disse, a gente sempre sabe sobre o gráfico de funções, é que quando o x é 1, o y é 0. Ou seja, 1 é uma raiz para essa equaçãozinha, tá bom? É claro que se eu mudar o x aqui, botar uma outra expressão que depende de x, a gente muda o domínio da nossa função, ok? E aí não necessariamente o 1 precisa ser raiz, mas aqui a gente não fez nenhuma bagunça sobre nosso logaritmando, como a gente vai ver nos exemplos seguintes. Logaritmo de 2 na base 2 é 1, ok? Então aqui eu já vou partir direto, a gente já fez essas contas em alguns momentos. O logaritmo de 4 na base 2, então, é 2, porque 2 ao quadrado é 4. E o logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque 2 ao cubo dá 8, tá bom? Bom, agora então nós temos uma tabela pequena, né, mas serve para dar uma ideia para a gente, de valores de x e y se relacionando. O que a gente está dizendo é que esses pontos pertencem ao gráfico da função, certo? Então, eu vou copiar essa tabela e pôr na outra página, que eu vou então quadricular a página para a gente fazer o gráfico da função. Nesse momento, então, eu vou tirar um pouco do zoom e vou quadricular aqui para a gente fazer o gráfico, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem essa tabela, eu vou dar uma encolhidinha nela aqui agora, só para deixar ela no cantinho aqui. Pronto. E aí, então,
vou desenhar um plano cartesiano para a gente tentar ter uma ideia de como vai funcionar essa... Professor, Pois não. o Lucas perguntou no chat, tem como eu pegar os valores do gráfico e descobrir a equação? Eu acho que deve ter algum exercício disso. Se você souber bom, trata-se de uma curva exponencial, sim, ok? A gente consegue. A gente pode até pensar um exercício desse na sequência, tá bom? Determinar qual é a base e etc, tá bom? A gente pode tentar. Vou ver se o livro tem algum desse bem prontinho e passo para vocês, tá bom? Mas eu acho que também tenho isso naquele material que eu deixo lá para vocês, tá bom? Eu vou olhar, se tiver no livro uma dessa, eu já faço na sequência com vocês, tá? Senão eu pego, enquanto a gente vai fazendo aqui, eu vejo se eu acho. Ó, tem sim, tá bom? Pronto, eu vou fazer com vocês daqui. Vou fazer esse gráfico, aí na sequência eu ponho o exercício 47 da página 193, tá bom? Pode ser? Ele é desse sentido, né? Se for assim, se eu tivesse. Não tem a tabela, por exemplo, certo? Tenho só o gráfico aqui, né? E aí eu tenho os valores no gráfico, se eu consigo descobrir qual é a função, certo? Essa era a pergunta, né? Eu imagino. Isso. No caso, não é equação, qual é a função, certo, Lucas? A gente tem sim, a gente vai fazer isso aí na sequência, então, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui e eu tô agora nesse momento aprendendo fazer o gráfico, certo? Então, nós vamos precisar até o 8, certo? E 1/4 aqui. Então, o seguinte... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Olha, então, quando o x é 8, vou vir de trás para frente, tá bom? Quando o x é 8, eu sei que o y é 3. Então, 1, 2, 3. Então, nós temos o ponto 8 e 3 pertencendo ao gráfico da nossa função, ok? Então, aqui eu tenho o ponto 8 e 3, depois eu marco o pontozinho, tá bom? Tá lá o ponto 8 e 3 pertence ao gráfico da nossa função. Quando o x for 4, então tenho 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso mesmo, aqui o 0. Quando o x for 4, o y dá 2. Então, vou marcar o ponto 4 e 2 de maneira pontilhada aqui. Então, tenho 2, 4 e 2. Depois, quando o x for 2, então 3, 2, dá 1. Quando o x for 1, dá 0, ok? Depois eu vou pôr os outros que dão negativos ali. Só voltar e marcar aqui. 2. Quando o x for 1, dá 0. Okay? Quando o x for meio, então metade aqui, ó, meio, certo? Quando o x for meio, gente, dá menos 1. Então aqui, ó. 1, 2. Vou aumentar essa seta só um pouquinho, porque eu vou precisar do menos 2 também. Pronto. Então aqui menos 1, menos 2. Então, para o menos meio, para o meio dá menos 1. E metade de meio aqui, 1/4, dá menos 2, tá bom? Pronto. Então, tem valores aproximados, como montar o gráfico da nossa função. Aqui eu vou deixar meio, gente. Eu nem vou escrever 1/4, que nem cabe mais 1/4 aqui mesmo espremendo a letra, já ficou muito pequenininho, tá bom? Meio, esse aqui é 1/4, onde eu não pude escrever, pelo menos se estiver na gravação você recorda disso. Então, o nosso gráfico é a curva que ela vai passar por esses pontos, ok? Observe que aqui a gente já começa a ter uma ideia do que ela está fazendo, ok? Então, eu desenhar nessa mesa é muito ruim, ok? Ela continua crescendo sempre, a gente já observou, se a base é maior do que 1, o gráfico é crescente. E uma coisa importantíssima, ela não passa do eixo y, ok? Não tem valores de x negativo. Você não pode calcular logaritmos quando o x é negativo. Então, essa parte aqui, para a gente, nem precisava existir. Eu apaguei só para vocês recordarem. O gráfico da função logaritmo, ela não vaza para o outro lado, tá bom? Okay? Ela vai continuar crescendo sempre. Por exemplo, quando eu pegar 16,
vai dar 4. Quando eu pegar 32, vai dar 5. Ela demora muito para crescer. Ela cresce bem mais devagar que a função exponencial, tá bom? Só para recordar, então, eu vou pôr aqui o gráfico da função exponencial para a gente lembrar. Quando x é 0, ela passa aqui no 1. Né? Vou pensar aqui de g de x é verde, né? 2 elevado a x. Quando x é 0, dá 1. Quando x é 1, como eu falei, esses pontos são trocados, gente. Olha só. Quando era 2, era 1 para o logaritmo, certo? Quando é 1 para exponencial, dá 2. Então, o ponto 2 e 1 e 1, 2, eles são simétricos, certo? Nesse sentido. Então, nós temos o gráfico da nossa função exponencial. Quando o x, por exemplo, for 4, lá para a gente vai dar 16. E aqui a gente vê quando for 16, dá o 4, certo? Mas então, esse gráfico ele faz uma coisa parecida da seguinte maneira. 0 deu 1, 1 deu 2. Pronto, eu vou deixar mais ou menos assim. Ok? Ele cresce bem mais rápido. Ok? Então, um é o simétrico da outra, tá bom? Mas o nosso objetivo era fazer o de vermelho, tá? Então, lembrando aqui, agora falando sobre o logaritmo, voltar para fechar essa questão, aqui no caso o logaritmo de x na base 2. O domínio dessa função reais positivos, diferente de zero, e a imagem dessa função, todos os números reais, ok? Você consegue qualquer número real ser escrito como logaritmo de x na base 2, tá bom? Essa função a gente já falou, ela é injetora, é sobrejetora, ok? Deixa agora, então, por uma outra página, mas agora eu vou tirar, então, desculpa, eu vou tirar esse quadriculado para fazer um exercício do tipo que o Lucas tinha perguntado, certo? Então, ele é o número 47 da página 193 do livro de vocês, tá bom? Então, aqui, página 193. Eu queria um outro melhor. Eu vou fazer esse, mas eu queria um outro melhor, porque esse aqui já está dado qual é a função, certo? Ok? Eu queria um exercício melhor do que esse. Porque a gente tem como descobrir qual é a base também e tudo mais, tá? Mas vamos começar com esse. Olha, tem o gráfico de uma função logarítmica, que ele quer que a gente determine A e B, ok? Bom, no caso aqui pra gente, a gente sabe o seguinte, quando x é 10, você está então calculando o f de 10, ok? Esse aqui é o f de 10. Mas o f de 10, gente, é o logaritmo de 10 na base, quando não aparece nada embaixo, gente, é a base 10. Então, logaritmo de 10 na base 10 é qual expoente que eu tenho que levar 10 para dar 10? É o número 1, certo? Então, esse b aqui vale 1. Bom, nós já aprendemos também, né? A função que corta o eixo x é exatamente quando x é 1, né? Ok? Porque o logaritmo de 1 é 0. Então, esse a é um número tal que f de a dá 0, né? Então, você está falando resolver a equação logaritmo de a igual a 0. Lembra, quando não tem nada é 10, então 10 elevado a 0 dá a. Então, o a é 1. Mas eu não queria esse tipo de questão. Quando eu bati o olho, eu achei que fosse. Deixa eu ver se tem uma outra. Certamente tem, eu não sei se tem no livro de vocês, senão eu vou achar em algum outro lugar e a gente resolve desse tipo que o Lucas tinha perguntado, que o Rafael falou em nome dele aí. Tô baixando aqui para os exercícios de vestibulares. Eu queria um. Deixa eu bolar um aqui agora, nem que o gráfico não fica muito bom, mas só um minutinho.
Ok, eu criei vou passar aqui agora para vocês, só para vocês terem ideia. Claro que não vai ficar a questão do gráfico ficar perfeito, mas dá para a gente ter uma ideia, tá? Deixa eu pôr então aqui vou chamar de extra. Chamar de extra. Tá? Então, o seguinte. Imagina que então você tem um gráfico. Tá aqui só o gráfico. E a pergunta é qual é a função, certo? Sabendo que é uma função do tipo logaritmo, determinar nossa base do logaritmo aí. Então, eu vou pôr de vermelho aqui pra gente, tá? E aí você tem a informação do gráfico. Aqui é 1, a gente já sabe disso. Aqui, por exemplo, nós temos o seguinte. O ponto que pertence ao gráfico, aí eu vou pôr ele pontilhado, é esse aqui. Então, você vai lá e pôs aqui, assim, por exemplo, o exercício falou que aqui é, desculpa, aqui é 8. Opa, pontilhado. Aqui é... Então, por exemplo, aqui é 125 e aqui é 3, por exemplo. Ok? Então, sabendo que essa função é o gráfico de um logaritmo de x na base b, certo? Determine a base b. Quem é a base? Quem é b? Então, claro, é um exercício simples. Você sabe o seguinte. Você sabe que o logaritmo de 125 na base b, isso deu 3, certo? Então, você sabe então que b ao cubo é 125. Okay? Mas 125, quando você fatora, gente, ele divide por 5 é 25, por 5 é 5 e por 5 é 1. Então, ele é um 5 ao cubo. Okay? Então, qual é a conclusão? Esse b precisa ser a base 5. Okay? Então, bem simplesinho o exercício, a base é 5. Agora, deixa então, eu vou copiar esse desenho, porque às vezes a gente tem que tomar algum cuidado, certo? Então, extra 2 aqui, então, vou pôr outra página. Ok, vou pôr outra página. Agora o seguinte. Aqui, ó. Então temos o eixo X, o eixo Y. Agora eu vou mudar alguns valores aqui, tá? Para vocês verem se a gente mudou, claro, muda a resposta. Imagina que aqui agora o seguinte. Fosse um 8 e aqui fosse um 2, certo? Então, de novo, você quer saber quem é a base, logaritmo de x na base b. O que ia mudar nesse caso? Ia mudar o seguinte, gente, ó. Logaritmo, você está dizendo o seguinte, f de 8, isso dá 2. Mas o logaritmo de 8, log de 8 na base b, isso é 2. Então, está dizendo que b ao quadrado vale 8, certo? Então, por exemplo, b ao quadrado vale 8. Quando você resolve a equação b ao quadrado valendo 8, então b é mais ou menos a raiz de 8. 8 é 4 vezes 2, certo? E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, b é mais ou menos 2 raiz de 2, tá? Isso quando você resolve a equação. Aqui você tem que lembrar uma coisa muito importante, né? As condições de existência de logaritmo, ok? A primeira das condições diz o seguinte. X é sempre um número real positivo. A base é um número real positivo e diferente de 1, ok? Então, por exemplo, o menos 2 raiz de 2 não serve, ok? Então, a nossa base, na verdade, é 2 raiz de 2, ok? Então, você estava falando da função logaritmo, né? O gráfico dessa função é o logaritmo de x na base 2 raiz de 2, ok? Então, são alguns exemplos, você consegue, claro, depende do problema, você tem uma função diferente, ok? Eu acho que isso satisfaz a pergunta do Lucas, tá bom?
eu tenho 4 minutinhos para encerrar, eu vou pôr um último exemplo, ok? Por exemplo, sobre condição de existência, então, exemplo, sei lá, 3. Determine o domínio da função. Qual função? Então, a função f de x igual a logaritmo na base 5 de 3x menos 6. Ok? Agora, se eu fizer isso, então, eu vou pôr letra A, 3x menos 6, porque, por exemplo, eu vou tirar dúvida na próxima aula, e aí a gente pode, às vezes, se vocês ficarem com dúvida, resolver algum desses aqui, ó. 8x menos 2 na base x e C, logaritmo menos x ao quadrado mais 3x mais 4 na base x menos 1, por exemplo, ok? Vou começar com da letra A, que é mais simples. Talvez, se tiver tempo, a gente faz a letra B, senão a gente fica para vocês também, de sugestão de exercício, para vocês pensarem e tentarem resolver, ou vendo alguma dúvida, vocês podem procurar na próxima aula, tá bom? Então, para a letra A é o seguinte, gente, ó. Olha, claro que a base 5 não há problema nenhum, né? Porque o que a gente tem que sempre lembrar para poder resolver esse tipo de exercício é a condição de existência, ok? Condição de existência de logaritmos. Okay? A condição de existência de logaritmo diz para a gente duas coisas, gente. Toda vez que você quer calcular o logaritmo de A na base B, duas coisas têm que acontecer. O A tem que ser positivo, ok? A gente está falando só de números reais. O B tem que ser maior que 0 e diferente de 1, ok? Então, base é maior que 0 e diferente de 1, logaritmando é positivo, ok? Para resolver o item A, olha, a base é 5, você não tem nada que fazer, certo? Você está falando da função logaritmo de 3x menos 6 na base 5. Então, a base não há o que fazer. O logaritmando, gente, que é esse pedacinho aqui, precisa ser positivo, certo? Então, 3x menos 6 tem que ser maior do que 0. Então, 3x tem que ser maior que 6. O x, portanto, tem que ser maior que 2. Então, eu não posso colocar valores de x menores do que 2. Então, o domínio desta função são os números reais. Perdão. São os números reais maiores do que 2. Assim, na forma tabular, ou você pode escrever como intervalinho. Maiores do que 2, tá bom? Ah, professor, mas você falou que o domínio da função logaritmo é todos os reais. Desculpa, são os reais positivos, certo? Sim, mas eu falei da logaritmo. Aqui eu tenho um logaritmo de 3x menos 6, ok? Então não é mais só o logaritmo de x, ok? Fosse só o logaritmo de x, sim. O que a gente faz é adaptar, certo? Então, por exemplo, se eu pego na letra B, 8x menos 2 tem que ser maior do que 0. Mas aqui embaixo o x tem que ser maior do que 0, diferente de 1, por exemplo. Se eu colocar x igual a 1 em cima, a continha funciona, né? Porque 8 vezes 1 é 8, menos 2 é 6. Só que sua base vai ser 1, então não pode ter. Você tem que casar as duas, tá bom? Então, fazendo a B, para a gente poder encerrar a aula, é o seguinte. Olha, f de x, logaritmo, 8x menos 2 na base x. Você tem que analisar duas coisas separadas e casar em conjunto a resposta. Então, 8x menos 2 precisa ser maior que 0. Então, 8x precisa ser maior que 2. Logo, x é maior do que 2 sobre 8. 1 quarto, 0,25. Esse é, sei lá, a parte 1. A parte 2 é a base. A base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Mas, por exemplo, 1 quarto é maior do que 0, ok? 1 é maior do que 1 quarto. Então, por exemplo, 1 serve para a resposta de cima, mas não serve para a resposta de baixo. Você tem que casar os dois, certo? Quando você junta, analisa o que serve para os dois, você fica com o seguinte. Você pode montar, se vocês se recordarem, a gente fazia isso bastante lá na equação do primeiro grau. Eu acho que não é necessário aqui, mas é só para ajudar a visualizar a resposta, tá bom? Para eu poder encerrar a aula. Então, você tem a resposta do 1, a resposta do 2, e aqui o que serve para os dois, ok? Então, coloque em ordem crescente, ok? Então, os números que aparecem são 0, 1 quarto e 1.
O primeiro você quer x maior do que 1/4. Eu vou pintar de vermelho aqui, certo? Maior do que 1/4. Ok? O segundo, você quer ele maior do que 0 e diferente de 1. Então, bolinha aberta no 1, todos maiores do que 0. Ok? O que serve para todos ao mesmo tempo? Maiores que 1/4 e diferente de 1. Ok? Então, isso aqui é o domínio da sua função que está de rosa. Então, o domínio da sua função serve todos os que são, né, são os números reais, são os x reais, tais que x é maior do que 1/4 e diferente de 1. Ok? Você pode deixar assim, então, a resposta é excelente. Mas quais são os maiores que 1/4? Maiores que 1/4 é todos esses. Só que diferente de 1. Pode então, também deixar assim se quiser. Okay? Acho que nesse caso é melhor deixar dessa forma, ok? É assim que você monta. Eu, por exemplo, não precisava disso. Daqui eu consigo ver que se é maior que 1/4 e diferente de 1, satisfaz, ok? Então aqui eu já ia escrever isso. Ó, x é maior que 1/4 e x diferente de 1. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para enxergar, se for o seu caso, você monta o desenho das duas tabelas, ok? O que serve para todos ao mesmo tempo. Pensando dessa forma, vocês conseguem resolver o item C, tá bom? Eu vou parar por aqui, vou voltar na sala, ver se alguém tem alguma outra pergunta, algum outro comentário, e mandar a chamada mais uma vez para vocês, tá bom? Bom, gente, eu estou aqui de volta na sala, tá? Vou mandar a chamada mais uma vez para vocês. E aí peço, então, que tentem resolver esse item C, tentem resolver os exercícios que eu deixei, vejam o vídeo de equações e de inequações que vai ficar disponível para vocês, e a gente usa a aula da semana que vem para tirar dúvidas na véspera de prova, tá bom? No mais, então, uma boa semana para vocês e a gente se encontra na próxima segunda, tá bom? Obrigado a todos. Vou parar a gravação agora e até semana que vem.